Que bom que você está aqui comigo mais uma vez, e que bom que você pode ter essa oportunidade junto comigo de servir ao Senhor, de agradecer ao Senhor por todas as coisas que Ele tem feito e por todas as coisas que Ele fará. Nessa noite nós temos muito a fazer e muito a falar. Nessa noite certamente o Senhor fará grandes coisas e certamente Ele realizará uma grande mudança nas nossas vidas. Eu creio nisso. Eu quero orar junto com você nesse momento. Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, nós buscamos a Tua face. Buscamos, Senhor Deus, aquilo que o Senhor tem para nós. E buscamos, Senhor Deus, o perdão pelos nossos pecados. O perdão a Deus por não confiarmos no Senhor. Perdão a Ti, ó Deus, porque nos afastamos da Tua palavra e decidimos viver a nossa vida de acordo com a nossa própria vontade. Nessa noite, Pai, nós pedimos ao Senhor que nos auxilie a encontrar o sentido dessa palavra que será pregada, o sentido dessas canções que serão entoadas, para que nós sejamos, ó Deus, que estejamos mais próximos do Senhor, possamos viver de maneira plena, íntegra e correta ao Teu lado, Pai. Abençoa as pessoas que a gente ama. Cuida, ó Deus, daqueles que estão enfermos, especialmente daqueles que estão com essa síndrome respiratória aguda, Pai. Em nome de Jesus, abençoa eles. Faz com que os seus pulmões voltem a funcionar. Faz, ó Deus, com que sintam o Teu amor, a Tua presença. Cuida das famílias, ó Pai. Muitas enlutadas, muitas, ó Deus, angustiadas. Mas certamente, ó Deus, cada um deles percebe a Tua presença, ou pode perceber a Tua presença. Então derrama sobre eles, ó Pai, essa unção que somente o Senhor pode derramar. Em nome de Jesus, eu peço ao Senhor também que faça com que a igreja consiga sair dessa situação toda, dessa grande crise, muito mais forte do que ela entrou. E que nós possamos priorizar como igreja aquilo que realmente faz diferença. Que possamos, ó Deus, ressignificar tudo o que temos vivido, tudo o que vivemos até agora, para que o Teu nome seja glorificado. Abençoa-nos, ó Deus, com a Tua presença. Recebe, ó Deus, as nossas orações, recebe os nossos louvores e nos faz, ó Deus, sentir a Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. E agora nós vamos cantar um pouquinho. Vamos celebrar o Senhor juntos com o nosso ministério de louvor.
Muito bem, o tema da mensagem dessa noite é tempos. Tempos, o tempo que estamos vivendo, o tempo que estamos passando, ou os tempos que estamos passando. Há muitas dúvidas, há muitos questionamentos, certamente, há muita aflição, há muita angústia, mas eu gostaria muito que você pudesse compreender o que Deus tem para realizar na sua vida agora, nesse tempo. E é sobre isso que essa mensagem se trata, sobre aquilo que Deus deseja fazer na sua vida nesse momento. E antes de efetivamente começarmos e seguirmos ali com as leituras bíblicas selecionadas para essa mensagem, tem algumas situações que precisam ser colocadas diante de você. Definitivamente não há tempo a perder. Não há tempo a perder. O tempo que temos é o tempo que temos. Não temos como procrastinar a nossa vida. No sentido não, eu vou viver, eu tenho tanto tempo, eu vou economizar a minha vida. Não, você não pode economizar a sua vida. Você tem o tempo que você tem, então não há tempo a perder. O tempo que você existe é esse, daqui a pouco você não existe mais. Entende? Por isso que não há tempo a perder. O tempo que você tem é o tempo de hoje, é o tempo de agora. Em segundo lugar, há uma pergunta, mas também na verdade é um questionamento: quanto tempo ou quanto desperdiçamos no caminho que nós escolhemos? Eu já mencionei isso em uma outra mensagem algum tempo atrás. Quanto tempo nós desperdiçamos seguindo numa direção errada e somente por orgulho não voltamos atrás e não pedimos informação? Quanto tempo desperdiçamos com isso? Quanto demoramos para retornar ao lugar onde nós nos perdemos? Porque por orgulho não desejamos pedir auxílio e ao invés de voltarmos para o lugar de onde viemos, nós vamos cada vez mais para o fundo e acabamos, inclusive, muitas vezes perdendo a noção de onde saímos. Isso é muito grave, isso é muito sério. Quantas pessoas, quantos amigos, quantas oportunidades perdemos pelo caminho? E perdemos de maneira definitiva, não tem volta. Quanto desperdiçamos pelo caminho? Agora, uma pergunta e uma afirmação. Há como recuperar tudo isso? Há como recuperar tudo isso? A pergunta que fazemos é essa: como recuperar o que perdemos? E esse questionamento: como faremos? É possível recuperar o que perdemos? E sim, há uma forma de nós recuperarmos o que perdemos no caminho. Existe um modo da gente transformar os nossos erros, de ressignificar o que nós vivemos, de ressignificar o que experimentamos nesse momento. Há uma forma de fazer isso. Existe um caminho, e esse caminho, por mais que ele pareça longo, por mais que ele pareça difícil, é o único caminho que de fato nos leva a um bom termo da nossa existência, a um bom termo da jornada que nós estamos percorrendo. Nós podemos recuperar tudo o que ficou para trás, de uma maneira ou de outra, entenda. Eu não estou dizendo que você vai recuperar o seu tempo perdido, isso não, o tempo passou, acabou. Mas há uma possibilidade de você experimentar essas coisas que você deixou de experimentar, que você não se deu ao desfrute de experimentar essas coisas. Sim, nós podemos recuperar o que ficou para trás. Mas além disso, nós temos a oportunidade de vivermos a vida daqui para frente de uma forma muito melhor.
de uma forma muito mais preciosa, fazendo com que as coisas que ficaram para trás, inclusive, percam sentido. Há uma possibilidade da gente não viver o tempo, não voltar aos 15 anos, mas aproveitar tudo aquilo que Deus nos ofereceu, tudo aquilo que Deus nos havia proporcionado quando tínhamos aquela idade. Não voltando, não nos tornando infantis novamente, mas vivendo aquilo que Ele tem para nós. Experimentando. E quando é esse tempo? Esse tempo é agora. Eu quero convidar você a, junto comigo, estudar alguns textos, alguns versículos que vão mostrar para nós que o tempo é agora e que há meios da gente se aproximar de Deus e viver plenamente tudo aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Tempos. Qual é o tempo que nós vivemos? Qual é o tempo que você tem vivido? Você tem realmente vivido a sua vida ou você tem desperdiçado a sua vida com coisas que não fazem sentido, com coisas que não vão levar você a lugar nenhum? Nós estamos vivendo tempos complexos, tempos angustiantes, tempos de dúvidas, tempos em que castelos que foram erguidos na areia têm sido destruídos, têm desmoronado, né? Não só castelos na areia, mas também castelos de cartas, que é mais frágil ainda, né? Têm sido soprados com o vento, e têm sido destruídos, certezas absolutas que sempre tivemos foram embora. E aí, o que é importante para você? O que realmente faz diferença na sua vida? O que realmente faz diferença para a sua família? Tempos. Não perca tempo. De maneira alguma, você não pode perder tempo. E você precisa entender que esse é o tempo de viver a vida. Tempo de viver a vida, mas viver a vida realmente. Viver a vida está longe da maneira como o mundo aí fora julga que é viver a vida. Dissoluções. Sabe o que é dissolução? Dissolução é viver a vida de qualquer jeito. Se entregar a paixões, se entregar a luxúria mesmo, se entregar a coisas que ao final da noite não vão produzir um efeito duradouro. Pelo contrário, muitas vezes simplesmente acabam tornando e transformando o vazio que há dentro de você muito maior. Nós vivemos tempos em que viver a vida é essencial, é viver a vida da maneira correta. Viva a vida. E eu quero convidar você para ler junto comigo um trecho, vamos ler alguns outros trechos, mas esse trecho aqui de 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 3 e 4. E diz assim: vivemos de forma que ninguém tropece por nossa causa, nem tenha motivo para criticar nosso ministério. Em tudo o que fazemos, mostramos que somos verdadeiros servos de Deus. Suportamos pacientemente aflições, privações e calamidades de todo tipo. O Paulo, quando ele falava a respeito disso, quando ele estava falando às pessoas que ele conhecia, né, daquela igreja, e dando esse recado para outras pessoas de outras igrejas também, as quais essa correspondência, né, esse livro chegaria até elas, ele estava dizendo: olha, eu estou vivendo a minha vida de maneira que ela seja para a glória de Deus. Eu estou vivendo a minha vida de maneira que a minha existência não impeça alguém, ou a maneira como eu vivo não impeça alguém de se aproximar de Deus. Não impeça alguém de fazer a vontade de Deus, de conhecer Deus mais profundamente. Sabe, quando você consegue compreender que a vida é muito mais do que simplesmente nos apregoam, você começa a dar valor às coisas certas. Então, quando o Paulo conversa com os seus amigos daquela igreja de Corinto, daquela cidade, é um lugar bem definido. Quando ele conversa com essas pessoas, o que acontece? Ele anuncia para essas pessoas
o quanto ele se importa com elas, a ponto dele olhar para a sua própria vida, para a sua maneira de viver e pensar consistentemente a respeito das suas decisões, da maneira como ele enfrenta uma série de situações. Ele olha para si mesmo, ele olha para aquilo que está acontecendo na sua vida, e então ele se coloca na presença de Deus e pergunta: o que eu tenho vivido, o que eu tenho feito, de alguma forma tem glorificado o nome do Senhor ou tem impedido que pessoas se aproximem de Deus? Por isso que ele diz, ele é tão preocupado com isso e fala: olha, eu tenho cuidado de viver a minha vida da maneira correta. Viver a minha vida. Você precisa aprender a viver a sua vida. E você precisa compreender o que realmente faz diferença, aquilo que realmente torna a sua existência melhor. É importante que você compreenda isso, é importante que você não dê espaço na sua vida para coisas que não vão frutificar. Por isso que é tão importante, eu friso isso mais uma vez, você precisa prestar atenção em como você vive, você precisa prestar atenção nos valores que você tem desenvolvido, porque a vida é curta. A vida é curta. E quanto menos tempo nós investimos no que realmente faz sentido, menos legado nós deixamos. E maior vai ser o vazio em nossa própria existência. Viva a vida e aprenda realmente aquilo que é fundamental. Viva a vida e entenda aquilo que vai realmente fazer diferença. Então, com esse mote, né, com esse ponto de partida de saber que nós precisamos realmente entender que o tempo que vivemos é o tempo de viver a nossa vida, nós precisamos compreender que para viver essa vida, nós precisamos pertencer, precisamos ser redimidos. Nós precisamos pertencer ao Senhor, pertencer àquele que nos criou, pertencer àquele que nos sustenta. Nós precisamos entregar a nossa vida, a nossa existência para aquele que conhece todas as coisas. Mas não é só isso, nós também precisamos entender que precisamos ser redimidos. Precisamos ser redimidos pelo sangue do Cordeiro. Vamos falar mais a respeito disso, mas eu quero que você compreenda já de partida. Ele nos oferece a oportunidade de sermos redimidos, de sermos, de que a nossa vida, a nossa existência tenha realmente um significado. E qual é a opção que nós temos? A opção é vivermos a nossa vida de qualquer forma, a opção que a gente tem é viver a nossa vida sem nenhum valor, de qualquer maneira. Mas isso não tem sentido. O que faz sentido é nós entendermos que, pertencendo ao Senhor, nós temos mais valor, e sendo redimidos por Ele, nós temos mais valor ainda. Então eu quero que você leia junto comigo Ezequiel, capítulo 16, versículos 6 a 8. E diz assim nesse texto: mas eu passei por lá e a vi, indefesa, esperneando em seu sangue, e lhe disse: viva. Eu a fiz desenvolver-se como uma planta no campo, você cresceu e se tornou uma linda joia, seus seios se formaram e seu cabelo cresceu, mas você continuava nua. Quando passei por você outra vez, vi que já tinha idade suficiente para amar. Eu a envolvi com o meu manto para cobrir sua nudez e pronunciei meus votos de casamento. Fiz uma aliança com você, diz o Senhor soberano, e você se tornou minha. Esse texto de Ezequiel fala a respeito do amor que Deus tem por Israel. E a gente, nesse tempo que nós vivemos, nós fazemos uma analogia, a gente transpõe esse amor que ele sente, ou sentiu, né, no Antigo Testamento e ainda sente por Israel, mas nós fazemos a transposição e colocamos e enxergamos que ele também faz essa declaração à igreja.
E lembra que a igreja, assim como uma nação, ela só existe porque existem pessoas. Então, quando você olha para um texto como esse, quando você ouve uma declaração de amor como essa, querido, se você não ficar encantado, se você não ficar encantada com isso que o Senhor está dizendo a seu respeito, amado, falta alguma coisa no seu coração. Se você não percebe o amor, a profundidade do amor de Deus, se você não consegue perceber tudo aquilo que Ele deseja realizar em você e através de você, lendo um texto como esse, eu clamo ao Senhor que derrame sobre você o Espírito Santo e possa compreender. Eu clamo mesmo ao Senhor para que Ele derrame sobre você do seu Espírito, para que se abra o seu coração e o seu entendimento, para que você compreenda que o que Ele fala a seu respeito também. Então compreenda, quando Ele diz que viu aquela figura, não é? Ele se refere a Israel, quando Ele viu Israel em primeiro lugar, Ele viu algo sem forma, algo vazio, algo indefeso, algo inexpressivo. Mas Ele toma a decisão de investir naquele ser, naquela nação, naquela pessoa. E Ele toma essa decisão e cuida e faz com que essa pessoa, essa nação floresça. E quando essa nação cresce e se forma e se fortalece cada vez mais, Ele vem e anuncia o seu voto, e o seu voto de casamento, o seu voto de compromisso, e Ele anuncia esse voto de compromisso e diz: você é minha. Você é minha. A analogia é perfeita. Ele diz para mim e para você: eu te conheci, eu sei de onde você veio, eu sei como você é, eu conheço os seus pensamentos, eu conheço aquilo que está no seu coração, eu conheço tudo o que está dentro do seu coração. Eu conheço tudo aquilo que reside na sua essência. E eu declaro que, mesmo sabendo quem você é, do jeito que você é, eu declaro que você é meu. Eu declaro que você é minha. E além disso, palavra do Senhor falando a você, eu te dou a oportunidade de ser redimido ou redimida e viver uma vida plena ao meu lado e junto de mim. A maravilha desse amor, a profundidade desse amor, vindo de alguém que de maneira alguma precisaria amar você. De maneira alguma, Deus precisaria amar você. Lembra? Estou falando do tempo de viver. Esse é o tempo que temos, o que vivemos nesse instante. O que estamos passando nos mostra que o tempo de agora é o tempo de vivermos a vida. E a vida só é vivida plenamente se compreendemos a quem pertencemos. Pertencemos ao Senhor. E pertencemos ao Senhor porque Ele nos fez, porque Ele nos comprou. E Ele nos comprou com o seu sangue, Ele nos comprou com o seu amor, Ele derrama desse amor sobre mim, Ele derrama desse amor sobre você. E a grande questão é, o que você vai fazer com essa realidade, com essa declaração? Você vai simplesmente ignorar ela? Você vai simplesmente deixar ela num canto, ou como se diz no escanteio? Ou você realmente vai tomar posse dessa declaração para si mesmo e vai seguir compromisso com o Senhor? Esse é o tempo de viver, e viver só se vive ao lado de Deus. Sem Deus, sem o Senhor na nossa vida, não tem vida. É um arremedo, é uma piada. Agora, se nós estamos realmente ao lado de Deus, nós junto dele e sabendo que Ele é nosso dono, que Ele nos redimiu, que Ele nos conduz, aí sim a nossa vida tem sentido, aí sim a nossa vida faz
tem valor de verdade. Então, nessa urgência que a gente tem de descobrir que que estamos no tempo de viver a vida e que não podemos perder tempo, porque o tempo que temos é para vivermos a nossa vida, e vivermos a nossa vida ao lado do Senhor é o que faz realmente diferença. Nós podemos compreender a urgência. Nós precisamos compreender a urgência do que estamos vivendo. E a urgência do chamado. E a urgência em respondermos efetivamente e eficazmente o chamado do nosso Deus, o chamado do Pai. Por isso eu quero convidar você para ler junto comigo um trecho aqui de Hebreus 4, versículos 6 e 7. Hebreus 4, versículos 6 e 7. E a palavra diz assim: portanto, o descanso está disponível para que alguns entrem nele, mas os primeiros que ouviram essas boas novas não entraram por causa da sua desobediência. Por isso Deus estabeleceu outra ocasião para que entrem em seu descanso. E essa ocasião é hoje. Ele anunciou isso por meio de Davi muito tempo depois, nas palavras já citadas: hoje, se ouvirem sua voz, não endureçam o coração. Veja, Deus falou isso ao povo através de Moisés, Deus falou isso ao povo através de Davi, Deus falou isso ao povo através de todos os profetas. Isaías falou a respeito disso através de Samuel, falou a respeito disso através de Ezequiel, de Jeremias, de tantos e tantos profetas que povoam a Bíblia e povoaram o reino de Deus desde que ele anunciou o seu amor por nós. Agora, a grande questão é que eles não ouviram, eles não compreenderam o que Deus tinha para oferecer para eles naquele momento. Só que o que realmente faz diferença para nós é que o tempo é chegado, porque agora ele anuncia isso para nós através de Cristo Jesus, que não só veio anunciar, mas veio cumprir o tempo e veio cumprir a promessa de Deus. Então o tempo é urgente e, querido, nunca se viveu, eu creio, pelo menos em nossa geração, um tempo tão propício para reconhecermos a necessidade de nos encontrarmos com Cristo do que agora, de nos entregarmos ao Senhor, do que agora, no tempo em que estamos vivendo. Tantas pessoas que em algum momento ouviram o chamado de Deus e disseram: não, eu vou, mas eu vou depois, hoje não podem mais. Tantas pessoas estão hoje acometidas com uma doença terrível que faz com que o seu pulmão pare de funcionar, faz com que a sua vida seja paralisada de uma hora para outra. Quantas pessoas que tiveram essa oportunidade e disseram: não, eu não quero, não, eu vou me encontrar com o Senhor depois, e agora não tem tido essa oportunidade, ou não tiveram mais essa oportunidade porque foram colocadas em coma, porque perderam a consciência, porque partiram cedo demais. Quantas pessoas tiveram suas vidas interrompidas? O tempo de viver é agora. O tempo de viver a vida é agora, porque daqui a pouco pode ser que não tenhamos mais a chance de viver a vida, pode ser que daqui a pouco não tenhamos mais a chance de experimentarmos tudo que Deus tem para nós. O tempo de viver é agora, é hoje, o tempo é hoje. Nós não podemos nos dar ao luxo de, assim como o povo de Israel
falou em um determinado momento, não, nós vamos depois, não, nós vamos depois, e tiveram chances e chances e chances, até que o Senhor veio, Jesus veio, esteve entre eles, esteve ele entre nós, mas esteve no meio dos judeus e muitos não o quiseram, não o desejaram e ainda o repelem ainda hoje. O tempo de vivermos a vida é agora. O tempo de experimentarmos o amor de Deus é agora, porque amanhã pode ser que não tenhamos mais esse tempo. Você vai esperar para que isso aconteça, você vai esperar que você eventualmente seja acometido de alguma enfermidade que impeça você de se aproximar de Deus. Você vai desperdiçar o tempo que Deus tem te dado agora para refletir a respeito da sua vida, ou você vai aproveitar aquilo que Ele tem te oferecido nesse momento. A mensagem é urgente. A mensagem é urgente. Aquilo que temos para anunciar é urgente. Aquilo que temos para contar para as pessoas é urgente. Nós não podemos esperar. Você não pode esperar. Você não pode deixar para trás. Você não pode deixar para outro momento. É agora. Esse é o tempo de viver a vida. Esse é o tempo de você entender que você pertence ao Senhor. E esse é o tempo de você entender que Ele deseja redimir a sua vida. Esse é o tempo que você tem para entender que o tempo é urgente. Agora, eu também quero que você compreenda que, apesar da urgência na qual vivemos e sobre a qual estamos falando nesse momento, há o tempo oportuno para que nós nos aproximemos do Senhor, e também esse é o tempo oportuno. Esse é o tempo oportuno para sermos salvos. Talvez você pergunte ou fique conjecturando aí, mas ser salvo do quê? Ser salvo do quê? Eu não estou correndo perigo nenhum. Em primeiro lugar, você corre perigo. Você corre perigo de fato. Você corre um perigo de vida eterna. Esse é um perigo eterno. Porque, de fato, há uma pena que paira sobre as nossas cabeças. E se você não sabe, se você nunca ouviu falar a respeito disso, eu quero contar para você. Há uma pena, há um julgamento imposto sobre cada um de nós, seres humanos. Sobre mim, sobre você, sobre a pessoa que está ao seu lado, sobre os seus filhos. E esse julgamento, ele recai sobre nós em virtude do pecado que cometemos. E o pecado que cometemos, semelhante ao pecado de Adão, é o pecado da rebeldia, é o pecado de termos tomado a iniciativa de não seguirmos as orientações de Deus e termos abdicado da presença do Senhor e termos extirpado o Senhor da nossa existência. Sabe, é isso, esse é o pecado. Esse é o pecado que nos afasta de Deus, esse é o pecado que afasta você de Deus. Esse pecado está sobre a sua vida, sim. Você talvez nunca tenha parado para pensar. Talvez você ore ou reze, talvez você tenha uma vida espiritual desenvolvida, mas isso de nada importa. Não importa a igreja que você frequenta, não importa a filosofia que você tem para a sua vida, seja ela de um lado ou de outro, não tem sentido nenhum, nada do que fazemos, se não estivermos ligados a Cristo. E Cristo não é religião. Cristo não é religião. Cristo é mais do que isso. Cristo é salvação. Jesus, ele transcende toda e qualquer religião. E ele não deseja que a gente realize nenhum ato, a não ser o único ato aceitável, que é nos entregarmos e reconhecermos que temos pecado. Essa é toda a religião de Cristo. Essa é tudo aquilo que nós precisamos fazer deliberadamente, voluntariamente. Precisamos nos aproximar de Deus.
e reconhecer que pecamos, e reconhecer que agimos mal, e reconhecer que a nossa vida tem ofendido a santidade de Deus. Quando fazemos isso, quando reconhecemos isso, nós confessamos que não somos capazes de governar a nossa vida. E sim, você não é capaz de governar a sua vida. O que você vive longe de Deus não é vida. E o que você vive longe de Deus, por mais que você pense que está no controle, você não está no controle. Você é levado pelos seus sentimentos, você é levado pelas suas volúpias, você é levado pelos seus desejos, os mais puros, mas também os mais obscuros. Você é levado, você é conduzido. Paulo fala a respeito disso como as paixões da carne, as concupiscências, os desejos da carne. E você é levado, você é escravizado por isso. Quando você está fora do controle de Deus, quando você não reconhece que o tempo que vivemos é um tempo de salvação. Salvação de quê? Salvação da morte que paira sobre a sua vida. Morte, não simplesmente a morte que nos afasta das pessoas que nós amamos, mas a morte eterna. E essa morte eterna, ela é terrível porque terrível coisa é viver longe de Deus. É assustadora a ideia de viver longe de Deus, longe do seu amor. E sim, nós vivemos também no mundo que é banhado pelo amor de Deus, mas aí talvez você se pergunte, mas como que nós vivemos num mundo mau, mas também vivemos num mundo que é banhado pelo amor de Deus? Sim, vivemos num mundo mau, num mundo dominado pelo mal, pelo egocentrismo e pelo pecado, mas sim, também vivemos num mundo que é banhado pelo amor de Deus, pela graça de Deus, que nos dá a oportunidade de vivermos ao lado dele, de experimentarmos ainda aqui na terra, ainda em vida, um pouco do que é viver junto com ele eternamente no paraíso, no céu. Viver ao lado de Deus, viver ao lado de Cristo eternamente. Essa é a verdadeira vida. E a verdadeira morte é viver eternamente longe do Senhor. O tempo que vivemos é o tempo de salvação. O tempo que vivemos é o tempo que nos faz pensar se realmente estamos fazendo a coisa certa e se realmente tomamos as decisões corretas. Eu quero que você leia junto comigo 2 Coríntios 6:2. E diz assim: pois Deus diz, no tempo certo eu o ouvi, no dia da salvação eu lhe dei socorro. De fato, agora é o tempo certo, hoje é o dia da salvação. O tempo certo é esse. O tempo certo é esse. Esse é o tempo que Deus tem nos dado. Não importa se o tempo que vivemos é o tempo do fim. A urgência dessa mensagem também infere que vivemos esse tempo. O que eu quero dizer é que, por mais que eventualmente o tempo do fim não seja agora, o tempo da nossa salvação, o tempo da sua salvação é agora, é hoje. Hoje é o tempo em que o Senhor tem te dado a oportunidade de verdadeiramente se aproximar dele, de verdadeiramente viver ao lado dele, de verdadeiramente entregar-se a ele, para que, de maneira íntegra, você, confessando os seus pecados, ou o seu pecado, a sua rebeldia, você possa então se aproximar dele e a partir de então ter uma vida verdadeira ao seu lado. Esse é o tempo da salvação. O tempo da salvação não é daqui a algum tempo. Não é quando eu tiver vivido a minha vida, não. O tempo da salvação é agora. O tempo que Deus tem te oferecido é esse, é agora. Não perca tempo, porque amanhã pode ser tarde. Não perca tempo, porque daqui a pouco pode não existir mais. Daqui a pouco pode expirar para você. O tempo é hoje.
Eu tenho ouvido tantas pessoas, e a respeito de tantas pessoas, que por tanto tempo tiveram tantas oportunidades, mas agora, diante da realidade da morte, diante da realidade do afastamento da sua família, se encontram tão terrivelmente desamparados, assustados, angustiados, temem não ter a oportunidade de viver uma vida plena. A questão é, o tempo é agora. Por que esperar mais um pouco se você pode se entregar ao Senhor nesse momento? Por que esperar mais um pouco se você pode reconhecer a sua dívida, reconhecer o seu pecado nesse momento? O tempo é agora. Não espere para depois, porque depois pode ser tarde. Então, o tempo que nós vivemos é um tempo de salvação. E eu quero dizer para você que a promessa que Ele tem para nós, a promessa de Deus para as nossas vidas é real. A promessa de Deus para as nossas vidas é real. Não é uma historieta, não é uma fábula. O que Deus tem para mim, o que Deus tem para você é real. Por isso eu gostaria que você lesse comigo Isaías 49, versículos 7 a 9. Isaías 49, do versículo 7 ao 9, diz assim: O Senhor, o Redentor, e o Santo de Israel, diz aquele que é desprezado e rejeitado pelas nações, aquele que é servo dos governantes, reis se levantarão quando você passar, príncipes se curvarão até o chão por causa do Senhor que é fiel, por causa do Santo de Israel que o escolheu. Diz o Senhor: no tempo certo eu lhe responderei, no dia da salvação o ajudarei, eu o protegerei e o darei ao povo para que seja símbolo da minha aliança com eles. Por seu intermédio restabelecerei a terra de Israel e a devolverei a seu povo. Direi aos prisioneiros: saiam em liberdade, e aos que estão na escuridão venham para a luz. Serão minhas ovelhas e se alimentarão em pastos verdes e nas colinas que antes eram estéreis. A promessa de salvação, a promessa de restauração é real, não é uma ficção. Não é uma promessa vazia de algum sacerdote, seja ele quem for. A promessa de redenção, a promessa de salvação é real, é tão real quanto o ar que eu respiro, é tão real quanto o ar que você respira nesse momento. Por mais que você não possa ver, você pode sentir. Essa promessa, ela irá se cumprir, ela já se cumpre na vida daqueles que se entregam ao Senhor, na vida daqueles que se colocam diante de Deus e reconhecem que o Senhor é Deus Todo-Poderoso e que o Senhor é quem o governa e que o Senhor é quem o conduz. Aqueles que fazem isso, aqueles que se entregam verdadeiramente ao Senhor, têm essa promessa. Esse texto de Isaías se refere ao Senhor Jesus e se refere ao ministério de redenção do Senhor Jesus. Esse texto de Isaías se refere ao trabalho dele e como do Senhor Jesus e como esse trabalho impacta e impactará ainda mais as nações com o passar dos anos. Pensa que houve uma mudança tremenda e significativa no mundo após a vinda de Cristo. O mundo foi transformado simplesmente pela presença do Senhor. Imagina quando tudo se fizer, houver aquela declaração de está tudo feito, e com essa declaração de está tudo feito, então cada um de nós puder perceber definitivamente a ação de Deus ao seu redor. Cada um de nós olhando ao redor e vendo a presença manifesta de Cristo. Esse texto de Isaías mostra isso.
Mostra que reis se curvarão ou se levantarão na presença como em sinal de respeito, na presença de Cristo. Príncipes se ajoelharão e colocarão o rosto em terra. Por quê? Porque Ele é o glorioso, porque Ele é o todo-poderoso, porque Ele levou sobre si as nossas transgressões, Ele levou sobre os seus lombos o nosso castigo. Ele foi morto, Ele foi sacrificado, penalizado por nós, e Ele não disse não, Ele disse sim. Ele disse sim a esse castigo que não era dele, mas por amor ele foi até o fim. Por amor ele foi até o fim. Por amor a você, ele foi até o fim. Porque ele decidiu ir até o fim para que você tivesse vida, para que você estivesse vivo ao lado dele eternamente junto com o Pai. No lugar onde você foi feito para estar, você foi feito para estar ao lado de Deus eternamente. A questão é que nós insistimos em viver as nossas vidas longe de Deus. E se nós insistimos, alguém falou que Deus é tão bom, tão maravilhoso, e nos ama tanto, que nunca levaria alguém que o odeia nessa vida para viver junto com ele eternamente. Entende? Ele respeita a nossa opinião, ele respeita aquilo que nós desejamos. Agora, o que ele deseja é que nós troquemos a nossa certeza, as nossas certezas, pela verdade. A verdade é que Cristo morreu em seu lugar, que Cristo entregou a vida dele para que você estivesse vivo e presente ao lado do Senhor eternamente. Ele tem um lugar para você. Ele tem um lugar para você eternamente, e esse lugar não vai ser de outra pessoa. Esse lugar é seu. Basta que você se entregue a ele, diga sim, e entenda que a promessa que ele tem para você é real e é verdadeira. Então, eu quero afirmar para você, o socorro vem de Deus. E eu quero que você leia comigo o Salmo 69, versículo 13 ao 15. Salmo 69, do versículo 13 ao 15. E diz assim: Eu, porém, continuo orando a ti, Senhor, na esperança de que dessa vez mostrarás teu favor. Responde-me, ó Deus, por teu grande amor, salva-me por tua fidelidade. Livra-me do atoleiro, não permitas que eu afunde ainda mais. Salva-me dos que me odeiam, tira-me destas águas profundas. Não deixes que as correntezas me cubram, nem que as águas profundas me engulam, nem que a cova da morte me devore. Então o salmista, ele se coloca na presença de Deus e reconhece que está em apuros, reconhece que está passando por uma dificuldade muito grande e reconhece que a única forma dele sair daquela dificuldade, daquela situação, é clamando pelo socorro que vem de Deus, clamando pelo socorro que vem do céu, que vem do Senhor. Esse socorro, para nós, é Cristo. Esse socorro é real, ele se apresenta para nós. E veja, tudo isso que o salmista mencionou nesses versículos 13, 14 e 15 é claramente e facilmente aplicável em cada um de nós, para cada um de nós. Quantas e quantas vezes temos pedido a alguém que nos ajude? Quantas e quantas vezes temos solicitado o apoio do céu? Quantas e quantas vezes nós temos ficado angustiados a ponto de nos desesperarmos? A ponto de nos olharmos ao redor e sem saber o que fazer, estarmos perplexos com as coisas, com as situações que acontecem em nossas vidas. Quantas e quantas vezes nós, desesperados, não temos a quem recorrer? A questão é que podemos recorrer ao Senhor. Sabe, e nós podemos recorrer ao Senhor em diversas situações.
eu tenho falado durante essa mensagem a respeito dessa situação específica. E, na verdade, essa situação, essa pandemia que vivemos, ela tem me motivado a pregar essa mensagem nesta noite. Naturalmente, falaria sobre outro tema, daria continuidade a uma série de mensagens, mas eu preferi, pela urgência, falar a esse respeito, porque nós temos visto pessoas próximas perdendo a oportunidade de se aproximar de Deus, porque não tiveram tempo ou porque desperdiçaram o tempo com coisas que não surtiriam eficácia, o efeito, né, não seriam eficazes para suas vidas de modo profundo, de modo eterno, né, sua vida espiritual, sua alma. Perderam tempo, desperdiçaram as suas vidas, deixaram as suas vidas esvaírem-se por suas mãos e chegaram a um ponto de não ter mais volta. Mas para nós ainda há esse tempo, para você ainda há esse tempo. Você pode clamar ao Senhor, pode continuar orando ao Senhor, porque Ele vai te responder. E por isso eu afirmo para você, vale a pena você pedir várias coisas ao Senhor, vale a pena você pedir pela saúde de alguém que você ama, vale a pena você se colocar diante de Deus para clamar pela sua própria saúde, pela saúde da sua família, vale a pena, mas vale a pena também você prestar atenção na sua vida espiritual e entender que Deus, Ele responde às nossas orações aqui, mas Ele deseja que nós vivamos com Ele eternamente. Ele deseja que você esteja junto dele, não somente agora, mas eternamente. Ele deseja que você clame por ele agora e busque a vida que ele te oferece agora para que você, no futuro, na eternidade, esteja junto dele. É isso que ele deseja para você. É isso que ele deseja para mim. E por isso que o salmista se coloca diante de Deus e fala, eu continuo orando a ti, Senhor. Agora ele tinha esperança de que Deus o atendesse. A questão é que nós temos certeza de que ele vai nos atender. Nós podemos ter essa certeza em Cristo Jesus, Ele vai nos atender e vai nos dar a salvação, e a salvação é eterna. Ele vai mostrar o favor dele para nós, Ele vai mostrar a graça dele para nós, Ele vai nos responder. Sabe por quê? Porque de fato Ele já respondeu, porque de fato Ele já demonstrou o seu amor por nós, porque de fato Ele já teve essa disposição de nos salvar e de mostrar a sua fidelidade. Ele já nos livrou do atoleiro, basta que nós clamemos pelo socorro dele. Ele já nos tirou do atoleiro, ele já tirou você do atoleiro, basta que você perceba que ele está junto de você, que ele está bem próximo de você e que ele não deseja te perder de forma alguma. Sabe, ele não permite que você, se você o buscar, se você se entregar a ele, ele não vai permitir que você afunde ainda mais. Pelo contrário, ele vai te mostrar como você pode tirar proveito das coisas que aconteceram com você até agora. Ele vai ressignificar todas as coisas para que você compreenda que o amor dele sempre esteve presente na sua vida o tempo todo, mesmo que você não julgasse que isso fosse acontecer, que isso fosse possível. É possível, ele está presente, é possível, ele é real, é possível você ter uma vida eterna e uma vida plena na presença do Senhor, porque ele deseja te salvar. Há pessoas, o salmista fala isso, a pessoa, salva-me dos que me odeiam, tira-me dessas águas profundas. Eu digo para você, há alguém que te odeia, esse alguém que te odeia é o diabo. E o diabo deseja que você esteja junto com ele, num lugar que não foi feito para você, mas foi feito para ele. A questão é que Deus tem feito para você um local que foi feito para você. E ele ele te convida para estar nesse lugar e viver eternamente nesse lugar junto com ele. Ele deseja que você esteja com ele. Então, não permita que as correntezas da vida
cubram você, não permita que as situações que você está vivendo, as notícias que você está ouvindo, que estão acontecendo ao seu redor, não permita que isso tire o foco do que realmente importa. O que realmente importa é que o tempo é agora, o tempo de salvação é agora. O tempo para viver a vida com plenitude é agora, mas o tempo para alcançar a salvação em Cristo Jesus é agora. Não perca tempo, mas aproveite o que Ele tem para você nesse momento. Como que você faz isso? Como que eu faço isso? Eu me entrego ao Senhor. Eu me derramo diante dEle e eu busco a sua vontade. Sabe como que eu faço isso? Como que você faz isso? Você reconhece que é pecador e você diz claramente: Senhor, eu sou um pecador. Senhor, eu não consigo levar a minha vida sozinho ou viver a minha vida sozinho, muito menos plenamente. Mas eu desejo que, pela tua graça, pelo amor de Cristo Jesus, o Senhor me invada com teu Espírito Santo, me lave com o sangue do Cordeiro e me dê um espaço ao seu lado, um lugar ao seu lado na eternidade. Sabe, se você fizer isso, se você verdadeiramente se entregar ao Senhor, confessar os seus pecados, confessar aquilo que te afasta de Deus, certamente Ele vai ouvir, e certamente Ele vai se aproximar de você, e certamente Ele vai te oferecer a oportunidade de viver eternamente ao lado dele e de experimentar essa alegria ainda hoje. Faça essa oração. Declare o seu amor a Deus. Declare que você é um pecador. Declare que Jesus Cristo é o Senhor e que Ele morreu na cruz para pagar pelos seus pecados, que Ele morreu na cruz em seu lugar. Declare esse amor, declare essa realidade. Assuma que você falhou com Deus e que você precisa do seu auxílio. Quando você fizer isso, Ele vai te ouvir. E Ele vai estender a mão dele sobre a sua vida. E Ele vai te dar essa vida plena. Basta que você creia, basta que você se entregue a Ele e que você creia que o sangue do Cordeiro foi derramado sobre a sua vida e te deu a salvação plena e eterna. Então, como última parte aqui do nosso culto, e para encerrar o nosso culto, como fazemos sempre, todas as semanas, né, mas nessa semana especificamente, nós celebramos a ceia. E de uma maneira diferente, né? Cada um na sua própria casa, com a sua própria família, tendo ali a oportunidade de juntos experimentarem essa comunhão com o Senhor, essa comunhão com o Espírito Santo. Querido, hoje é o dia de celebrarmos a vitória de Cristo na cruz. Hoje é o dia de celebrarmos a vitória de Cristo sobre a morte. É dia de celebrarmos a vitória de Cristo sobre o pecado, sobre o inferno, sobre o diabo. E como que Ele venceu todas essas coisas? Como Ele venceu o pecado, a morte, o diabo? Ele venceu assumindo sobre si a culpa que não era dele. A culpa era nossa. Eu falei antes. Ele se entregou na cruz para que, por intermédio do seu sacrifício, nós tivéssemos acesso a esse perdão. A esse perdão que foi proporcionado única e exclusivamente pelo sangue do Cordeiro que foi derramado na cruz por nós. Esse sangue, sendo derramado na cruz, nos deu acesso ao Pai. Nos deu acesso, esse sacrifício nos deu acesso a uma vida eterna na presença do Senhor. E como temos acesso a isso? Como vivemos isso? Entregando os nossos corações a Ele, como falei antes. Entregando as nossas vidas, entregando particularmente e individualmente, cada um a sua própria vida ao Senhor. Tomando essa decisão de maneira particular, íntima e verdadeira. Então você recebe
a salvação, a plena certeza de que o Senhor o resgatou, a plena certeza de que o Senhor o tem cuidado de você. Então, baseado nisso, nessas palavras, baseado inclusive na mensagem que pregamos nessa noite, eu quero convidar você para, junto com a sua família, tomar aí um pedaço de pão, tomar aí um cálice com um suco de uva, sabendo que esse pão representa o corpo de Cristo que foi partido por nós, foi moído por nós. Ele morreu, ele deu a sua vida, ele foi torturado por um crime que não cometeu. E o crime ao qual lhe foi imputado foi o crime do nosso pecado. Então esse pão que você provavelmente tem em suas mãos ou tem diante de você representa o corpo de Cristo que foi partido, foi moído por amor de nós. E você tem aí o cálice, esse cálice com um suco de uva, né, um vinho, e esse vinho não fermentado, ou esse vinho, né, que você tem diante de você, nesse cálice, ele representa o sangue de Cristo que foi derramado na cruz. E esse sangue, ele representa, na verdade, ele sela a nova aliança que o Senhor fez com a humanidade, com cada um de nós. Esse cálice contém o vinho, contém o suco de uva que representa o sangue de Cristo que foi derramado por amor em nosso lugar. Não é o sangue de Cristo, mas representa o sangue de Cristo. Assim como o pão não é a carne de Cristo, mas representa a carne de Cristo. Então, você toma em suas mãos esse pedaço de pão e esse cálice com vinho e faz como Paulo fez, né? Paulo, assim como Paulo instruiu a igreja e ele recitou aquilo que ele leu no Evangelho, aquilo que contaram para ele que havia acontecido, que na noite em que o Senhor Jesus Cristo foi traído, ele estava ceando com os seus amigos. Então, naquela mesa, ele toma o pão e levanta esse pão e dá graças e diz: tomai esse pão. Esse pão é o meu corpo que é dado em favor de vocês. E então ele parte aquele pão e eles comem aquele pão e talvez sem saber exatamente o que estava acontecendo, mas eles tomam então aquele pão e continuam a cear. De repente ele toma o cálice, ele se levanta, ele pega e fala: tomem esse cálice aqui junto comigo, tomem desse vinho junto comigo. Esse vinho, esse cálice, esse vinho é o sangue da nova aliança que eu faço com vocês nesse momento. É o sangue do Cordeiro que foi derramado. Então, eles juntos tomam daquele vinho. E não antes disso, né, depois que eles fizeram isso, depois que eles comeram o pão e tomaram o cálice, eles cantaram hinos. E então o Senhor Jesus, depois de tudo isso, ele se levanta e vai até o Jardim das Oliveiras. Aí lá ele vai orar e vai então esperar até o momento em que ele seria preso e seria levado para a cruz, né, para o seu julgamento e posteriormente para a cruz. E por que a gente faz isso? Não para celebrar um funeral, mas para celebrar a vida de Cristo. Sabe por quê? Porque ele não ficou preso naquela cruz, mas ele ressuscitou. E ele nos orientou que nós fizéssemos isso toda vez que estivéssemos reunidos em nome do Senhor. Então eu convido você a celebrar a ceia aí na sua casa com esse significado. Então,
lembra de encerrar a oração, encerrar esse culto orando com os seus amigos, com as suas pessoas, com seus parentes que estão aí junto de você. Lembra de orar de mãos dadas e de consagrar essa vida, a sua vida e a vida de todos, em nome do Senhor Jesus. E eu aqui do meu lado deixo você com a bênção apostólica, com o amor do Pai, a graça e a misericórdia de Cristo Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com você e com todas as pessoas que se reúnem ao redor do mundo, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você, que você tenha uma vida cheia, plena e que a sua semana seja repleta de vitórias. Deus te abençoe.